rapaziada, beleza? Alex Targino do canal Alex Flu React aqui na área, gravando um vídeo aqui com vocês, galera. Um vídeo, né? Tem um tempinho que a gente não grava aqui no canal, mas a gente vai começar a tentar gravar novamente com mais constância, pós-jogos, né? E também alguns reacts aí que a gente vai fazer. Vou fazer um react hoje da coletiva do Diniz rapidamente, e aí a gente vai tá tentando, né, colocar com o vídeo com mais frequência aqui no canal. Eu peço para vocês, no final, vocês gostando, deixar o like, beleza? A avaliação do like para mim, eu simplesmente pedir aqui, eu quero que vocês gostem da minha avaliação aqui do pós-jogo. Deixa o like no final se vocês gostarem. E se vocês gostarem mesmo aí, se inscrevam no canal. Beleza, galera? Eu peço essa ajuda a vocês aí. Então vamos lá para a gente poder não perder muito tempo. Com esse placar de ontem aqui, né, que, enfim... são 11 clássicos, né? O Fluminense não vence. E desde aquele Fla-Flu que a gente ganhou de 4-1, aquele jogo que a gente fez um jogo muito bom, né? Contra o Flamengo, chegamos a meter 4-0 no Flamengo no final de contou. Depois daquele jogo a gente não ganhou mais clássico nenhum. Com o Flamengo a gente empatou 3, se não me engano, perdemos 2, né? Perdemos na Copa do Brasil, perdemos agora no Carioca, último domingo, né? Domingo passado. Retrasado, né? E o Botafogo, a gente já são 4 partidas que a gente não vence o Botafogo. São 3 derrotas e um empate. Beleza, galera? Então assim, viramos fregueses do Botafogo novamente. Não é isso? Num contexto geral, não. Mas atualmente aí, nos últimos jogos aí, a gente tem sido freguês do Botafogo, sim. Ah, mas ontem foi o Fluminense reserva. Tá, o Botafogo foi o quê? O Botafogo que eu conheço aqui, que é titular, é o Lucas Halter hoje. O Marçal tá disputando posição com o Hugo. A galera do Botafogo aí entende mais do Botafogo do que eu. O Hugo hoje é até mais titular do que o Marçal, porque o Marçal vive machucado. O Marlon Freitas tem perdido aí a titularidade aí pro Danilo, né? Danilo Fernandes. E ainda tem o Tietê, tem o Gregory, né? Tem essas posições aí que tem disputa lá. Então assim, eu vou considerar como titular o Marlon Freitas, o Lucas Halter e o Marçal. E o Fluminense eu vou considerar como titular quem? Renato Augusto? Não tem. Titular aqui no Fluminense não tem nenhum. Mas assim, tem jogadores que são muito importantes. Nosso banco de reservas tem. Nosso time reserva tem Felipe Alves, Guga, Antônio Carlos, Marlos, Alexander, Renato Augusto, Lima, Davi Terãs, Renato Augusto, né, tá aqui, Douglas Costa, Lele e John Kennedy. Então assim, nosso time tem muito mais jogadores de qualidade na reserva do que o Botafogo. E tem jovens, né? O Fábio Matias, né, que é um interino lá do Botafogo, colocou jovens no meio de campo, com o pulmão, com o sangue, com a saúde, né, que o Diniz falou que queria colocar, mas eu acho que o pessoal estava meio doente, né? Essa saúde aí eu não vi não, tá, Diniz? Principalmente no primeiro tempo ali, bem apático o time do Fluminense. Tomou um gol com 2 minutos. Não é o primeiro Botafogo e Fluminense que acontece isso. Quem se lembra no Brasileiro, a gente ia acabar de conquistar a Libertadores em cima do Boca, aí teve o Fluminense e Botafogo, o Botafogo foi e ganhou a gente de 2-0 e fez 2 gols no primeiro tempo. Foi igual ontem, o Botafogo fez 2 gols no primeiro tempo em 15 minutos. Aqui o gol do Botafogo, ó. Marlon feito aos 3 e Raí aos 15, né? Primeiro gol do Marlon Freitas eu não tinha nem visto, tá, galera? Tá acabando de chegar em casa com a minha esposa, ela falou: Alex, escutou no rádio do nosso carro, gol do Botafogo. Eu falei: o quê? Gol do Botafogo. Eu nem acreditei, né? Porque tinha 2 minutos de jogo. Foi 2 minutos, não é isso? 3 minutos. E um mole, né? No lado direito ali, o Raí levantou a cabeça, o Guga não deu combate. Cruzou, o Renato Augusto, que era para acompanhar o Marlon Freitas, não acompanhou, porque ele não tem esse caguete, né, de volante. E aí tanto um contra o outro ali, o Antônio Carlos e o Marlon também não deram combate, gol do Botafogo. Então assim, o Botafogo também entrou com reserva, né? O Botafogo entrou com vontade de ganhar. Mas vamos falar da escalação aqui primeiro. Para mim, a escalação tá errada, tá, galera? Depois a gente fala do jogo. Felipe Alves, para mim, não poderia ser o titular. O Fábio, para mim, poderia jogar sim, né? Porque o Fábio, para mim, ele é um goleiro. O goleiro, ele sofre menos fisicamente no jogo. Acho que o goleiro sente muito mais no treinamento, né, do que nos jogos. O Fábio não comemorou na sexta-feira, né? Porque a galera tá dizendo que o Fluminense teve uma comemoração na sexta e tal. Eles treinaram,
Eu acho isso aí já uma falta de profissionalismo. Tudo bem que ganhou a Recopa, comemorar-se mais para frente, né? Depois das finais do Carioca, porque vai ter uma data FIFA, aí comemorava uma churrascaria, no clube, sei lá onde. Eu acho que agora não, teria que ter foco aí para as decisões do Carioca, que ontem foi um jogo decisivo. É tanto que a gente acabou terminando em quarto lugar na classificação. Então o Felipe Alves para mim eu não coloquei o Fábio. E no segunda posição, o Vitor Eudes para mim é mais goleiro do que o Felipe Alves, muito atrasado, muito lento, não gostei dele. Guga sim, né? O Samuel Xavier estava ali no banco, não sei o que é o problema capilar dele ainda, né? A distensão capilar do Samuel Xavier, se é um problema físico, eu não sei o que é com o Samuel Xavier. Então, Guga ok. Antônio Carlos e Marlon, Alex? A princípio sim. A princípio sim, mas com 25 minutos do primeiro tempo eu já teria feito uma mudança, eu vou falar depois. Alexandre de lateral esquerdo? Não, de forma nenhuma. Alexandre para mim não joga bem de lateral esquerdo. Em 2022 ele jogou bem? Jogou. Mas 2022, galera, o Fluminense era uma inovação com o Fernando Diniz. Tá? Então assim, os times que jogavam contra a gente deixavam a gente fazer saída apoiada e marcavam ou na linha média, do meio de campo para trás, ou na linha baixa. Não faziam marcação-pressão na gente. Eram poucos clubes que faziam isso. Então, assim, todo mundo consegue sair bem sem pressão. O Alexandre, quando ele é pressionado como lateral esquerdo ali, ele tem muita dificuldade de fazer uma linha de fundo, de passar. Você vê que ele não passa nem no meio de campo. Então, para mim, não serve como lateral esquerdo. Ele teria que ser escalado como volante, como segundo volante, no lugar do Lima. Eu não gosto do Lima como volante. O Lima, para mim, tem que jogar na frente. Né? Lá na ponta direita, o Lima. Ou no meio, mas não como segundo volante, e como primeiro. O Diniz colocou o Lima ontem como primeiro, gente, pior ainda. Então eu colocaria quem, Alex? Eu colocaria ali o Marcelo, que estava no banco de reserva. Se está no banco de reserva, tem condições de jogo, até porque ele jogou só o restante do segundo tempo na quinta, não jogou o Fla-Flu, e lá em Quito ele jogou 10 minutos. Então o Marcelo tinha condição. Teria colocado aqui no banco de reservas o Rafael Andrade, o lateral esquerdo, que fez um bom carioca com o Marcão, menino do Sub-20. Caso o Marcelo sentisse, teria o Rafael Andrade aqui. O Felipe Andrade, para mim, seria o meu primeiro volante, tá? Junto com o Alexandre de segundo, o Renato Augusto livre para armar. O Terãs, ele viria para o lugar do John Kennedy como ponta, e o John Kennedy no lugar do Lelê. Gente, eu não posso priorizar Lelê e deixar John Kennedy de ponta. A análise é simples. Quem tem poder de finalização melhor? John Kennedy ou Lelê? John Kennedy, né? Quem decidiu a Libertadores foi John Kennedy ou Lelê? John Kennedy. Quem fergou em semifinal de Libertadores? John Kennedy ou Lelê? Então eu vou parar por aqui a comparação. Lelê, tal. Acho que não tem nível para o Fluminense, com o elenco que o Fluminense tem hoje. Empresta ele, já contratou, enfim. Mas para mim não tem nível de carioca. Não tem nível. Empresta ele para, sei lá, para o Nova Iguaçu, para disputar aí com o Brasileiro. Pro Portuguesa, que está no Brasileiro na Série C, ou pro Volta Redonda de novo, não sei. Entendeu? Mas pro Fluminense não dá. Alguma equipe lá do Nordeste, Norte, que queira contratar ele, empresta ele pro Centro-Oeste. Fluminense para mim não dá. Então seria John Kennedy, Douglas Costa e Terãs aqui. Beleza? Porque o Terãs aqui atrás também como meio armador, para mim, teve 2 lances bons, né? Foi 2 lançamentos que ele deu pro Lelê. Tá vendo, galera? E o Lelê perdeu. De 3 ele fez 1. Se fosse o John Kennedy, será que ele perderia os 2? Acho que ele guardaria 2 e poderia ter perdido 1, porque ele tem um poder de finalização melhor do que o Lelê. Então um atrapalha o outro. E o Lelê atrapalha mais o John Kennedy. O Lelê poderia estar tendo um banco de reserva e no segundo tempo o John Kennedy cansou, bota ele. Mas o Diniz, ele faz mais mudança, mais mexida, cara. Ajuda o time adversário. Foi assim contra o Vasco, botando o Renato Augusto de ponta e o Ganso. O time ficou lento, previsível. Contra o Flamengo ele até escalou um time legal, fizemos até um primeiro tempo razoável contra o Flamengo. No segundo tempo ele fez uma salada de fruta, botou o Alexandre de lateral direito. Aí puxa o André sempre pra zaga, um buraco no meio de campo, Lima marcando, é sempre a mesma coisa. Aí o Botafogo com o sangue jovem, com o Lima de volante e o Renato Augusto como segundo. E essas 2 tartarugas aqui na saída de bola, Antônio Carlos, péssimo pela qualidade dele, pela fraqueza dele física. Não tem nível para Fluminense. Mário, essa é a substituição do Nino? Antônio Carlos, sério?
O cara que estava lá no MLS, que não renovou, eu até falei, vamos ver e tal, papapá, porque jogou bem né, o Campeonato Brasileiro de 2018 bem contra o Palmeiras, pelo Palmeiras. Pô, mas já tem tempo, né? É um rebatedor de bola, cabeceia bem, mas saída de bola e velocidade para recomposição, o Thiago Santos na frente dele é o Baresi. Na Baresi. O Thiago Santos só tem um problema: saída vertical, saída para frente. Tem que melhorar a saída de bola. Mas o restante, os outros fundamentos, o Thiago Santos ganha do Antônio Carlos em tudo. O Marlon, habilidoso, tem boa saída de bola, mas brinca demais. Parece que está jogando pelada pelo Fluminense. Parece que está jogando com meio de criança. O cara queria dar lençol toda hora, gente. No Fla-Flu queria dar lençol no Pedro, ontem no primeiro tempo. Já teria uma conversa a ele com o intervalo, falar, meu amigo, o próximo lençol que você quiser dar, você vai sair. Depois deu mais um no segundo tempo, depois deu um na pequena área no em cima do Júnior Urso, querendo, nem completou. Aí o juiz inventou uma falta lá, que nem falta foi. Do Marlon. Imprudência, cara. Pô, parecendo que a gente não ganha clássica 11 jogos, cara. Parecendo que os caras não estão nem aí. Entendeu? Aí o primeiro tempo apático, uns lances do Terãs pro Lelê, o Lelê, a finalização bizonha, horrível, fez o segundo gol ali que o Rauto e com o Gatito bateram cabeça aí, meu amigo. Se ela não faz aquela, desiste do futebol. Duas finalizações, as outras duas bizonhas do Lelê. Um time apático no primeiro tempo, saída de bola péssima do Antônio Carlos. O Alexandre não vai para a linha de fundo que não sabe fazer. O Terãs embolando no meio de campo, com o John Kennedy. O Lima não marca ninguém. O Renato Augusto não tem físico. Uma tragédia, cara. Uma tragédia de escalação de primeiro tempo do Fluminense. O Felipe Alves, ele pula, depois que a bola entrou, ele pula, totalmente atrasado, fora de forma física. E o Botafogo com a molecada ali, meu irmão, o Gregory, o Cauê aqui, o Marlon Freitas vira o Marlon Freitas vira o Beckenbauer contra o Fluminense. Cruyff. E joga demais contra o Fluminense. Um leão contra o Fluminense ele. É. Os caras do Botafogo, nada demais, mas assim, com muita disposição, marcação alta. Fábio Matias já matou a charada. O Fluminense vai ter saída de bola lenta com Antônio Carlos e Marlon. Um meio de campo exposto com Lima de primeiro volante, uma lateral esquerda que não tem profundidade, John Kennedy não é ponta. Só tinha jogada na direita com o Douglas Costa. E para piorar, os 39 minutos do primeiro tempo, o Douglas Costa se machucou. Tava 2-1 a partida, né? Deu até um bonito drible no Marçal, mas se machucou. E aí entrou o Aras também, que não entrou muito bem ontem, né? O Aras não tem tempo ruim, mas não jogou bem ontem não, o Aras não. Aí vai pro segundo tempo, o Diniz, eu falei assim, pô, o Diniz vai tirar ali o Antônio Carlos, com certeza ele ia tirar, porque é uma partida péssima. Vai tentar ali colocar o Manuel, sei lá, o Felipe Andrade. Não, ele pega o André, que era o André, era para entrar no meio, no segundo tempo, no lugar do Lima. Entendeu? Ou no lugar do Terãs, e botar do Lima ali mais para frente com o Renato Augusto. E o André ali para cobrir ali o meio de campo, para consertar os erros do primeiro tempo, o buraco do meio de campo, e tiraria sim o Antônio Carlos, mas botaria quem? Felipe Andrade ou o Manuel. Aí não, ele puxa o André para trás novamente e o buraco no meio de campo continuou. Aí depois ele vai, tira o Guga e bota o Martinelli de lateral direito. Já tinha feito a substituição do Ares aqui no Douglas Costa, que machucou. Entendeu? Aí depois ele vai e bota o Marcelo. Em vez de pegar o Alexandre, então, já que botou o André pra zaga, bota o Alexandre no lugar do Lima. Ou tira o Terãs. Não, ele bota o Alexandre pra fora. Tira o Alexandre e bota o Marcelo. E deixa o John Kennedy de ponta, o Lelê de centroavante. Renato Augusto até o fim da partida arrastando a fantasia. Então assim, galera, uma salada de fruta danada. Botafogo, nada demais, mas assim, muita disposição, muita aplicação tática. O Fábio Matias tá fazendo a leitura que todo time já tá sabendo jogar contra o Fluminense. Quando faz pressão alta no Fluminense, o Fluminense só tem saída apoiada de trás, não tem uma bola longa. Os pontas ficam muito lá atrás, encostados no lateral, aquele jogo lá atrás, lá tudo encostado um no outro. Não tem pontas para você fazer uma transição rápida. O Douglas Costa sabe fazer isso, o Ares sabe fazer isso. Poderia ter colocado aqui o Marquinhos aqui, ou o Lucumi, pra gente ver se esse garoto vai jogar ou não. Cadê o Isaac na relação? O Isaac nem na relação tá. Rafael Andrade nem na relação tá. Mas o Juster tá aqui na relação. Aí contra o Flamengo não tinha nenhum lateral direito na relação, né? Não tinha, só tinha o Guga. Aí
No segundo tempo não tinha ninguém no segundo tempo para ser lateral direito, ele colocou o Alexandre de lateral direito. Então assim, é umas invenções, é uma falta de plano B de futebol do Fluminense, que todo mundo já sabe marcar o Fluminense. Ah, ganhamos a Libertadores e a LDU na Recopa. Isso é maravilha, eu estou feliz por isso. Mas assim, as características do Boca e do LDU favoreceram o Fluminense. Os times que jogam em linha baixa, joga retrancado, o Fluminense gosta. Porque sai tranquilo lá de trás, vai até o meio de campo, ali começa, né? Tem jogador de qualidade, vai, uma hora ou outra a jogada vai fluir. E tá fluindo muito chuveirinho pra área, né? Não tá nem jogando bem o Fluminense. Jogou bem o segundo tempo contra o Bangu, uma partida boa. E os 20 minutos finais contra a LDU, nesse ano. São as duas partidas assim que o Fluminense... Nem partida, né? Uma partida e 25 minutos. Foi isso que o Fluminense fez de bom em 2024. Ok, ganhamos a Recopa, matamos o Fantasma, excelente. Tá na história, tá na galeria, vai pro museu. Libertadores, maravilha, título inédito. Mas o Fluminense não vem jogando bem. O Diniz, ele quis fazer jogo apoiado, gente, contra o City. Incrível que pareça, não tinha um plano B, era só o Arias ali tentando ali jogar sozinho ali, puxar alguma coisa, e o John Kennedy no segundo tempo, quando entrou, também entrou bem. Era só as nossas duas flechas, com a saída apoiada do Diniz. Diniz tem que ter plano B. Diniz coloca os jogadores com característica mais próximo daquilo que eles podem realizar em campo. Nem todo jogador tem condições de fazer 3 funções. O Lima, ele não tem condições de fazer a cabeça de área, porque o Lima não tem poder de marcação. Ele vai mais ajudar ali no meio de campo, numa ponta direita. O Alexandre, ele já ajudou muito na lateral esquerda, quando a gente tinha uma saída apoiada mais tranquila. Hoje em dia a gente não tem mais, ele não consegue tocar e passar, ele não é lateral esquerdo. Dá oportunidade para o moleque da base. Vamos começar a usar os moleques. Ontem era dia para usar mais os moleques da base. O Botafogo estava com o time reserva. Entendeu? Então assim, colocar jogadores nas suas características mais próximo. Parar de ser professor Pardal. Entendeu? Ter plano B para quem fazer pressão alta. Você acha que o Flamengo vai fazer o que contra a gente, Diniz? O Flamengo vai pressionar a gente, a nossa má saída de bola. Tudo bem, o Felipe Melo ele tem um lançamento longo, tá? Mas se o ponta tá lá atrás, vai lançar para quem? Vai devolver a bola para a zaga do Flamengo? Você acha que só o seu modelo que é imbatível, acima de tudo? Não é, Diniz. Os adversários, principalmente aqui no Brasil e aqui no Rio de Janeiro, estão estudando a gente não ganha mais ninguém no Clássico. É uma soberba, uma arrogância. Entendeu? Um banco de reserva mal escalado, um time mal escalado, não tem saída. Qualquer time sabe marcar a gente e ganha a gente. Jogadores também com uma displicência, uma preguiça danada. Jogador querendo dar lençol a todo momento, o outro pega a bola. Pô, o Arias. Ô Arias, você é o batedor de pênalti, meu amigo. Você estava em campo. Você entregou a bola na mão do John Kennedy, só o John Kennedy perde aquela cavadinha. Pô, você é um batedor, cara. Levar a sério, a gente não ganha de ninguém. A gente terminou em 4º lugar no estadual. Vai pegar o Flamengo agora com desvantagem. Agora o rapaz, tem medo do Flamengo. Não tem medo do Flamengo, não. Não tem medo de ninguém. A gente tem que ter respeito ao adversário. Os adversários estão estudando o Fluminense, estão vencendo o Fluminense. O Fluminense estuda o adversário, só acredita no seu modelo, pronto e acabou. Vou jogar assim, dane-se. City, eu vou jogar assim. E o Guardiola falou, beleza, tá bom. Eu jogo de várias formas. Lógico que o City é bem melhor, mas eu estou falando, gente, ter planos, planejamento para cada adversário. O Diniz não tem. E está sabendo, e está sendo marcado. Ah, mas ele ganhou a Libertadores igual a Recopa. Sim, vamos parar nisso? Então a gente fica no museu, tira a foto no museu e sai dos campeonatos, fica só comemorando lá. Eu quero o Fluminense gigante, disputando tudo, porque tem peças para isso, mas o professor tem que saber usar as peças, tem que ser humilde, tem que parar essa semana e estudar o Flamengo. O Flamengo já aprendeu a jogar contra a gente. Se jogar nessa saidinha apoiada aí, vai perder a primeira partida e a segunda. Beleza? Então é isso aí, galera, tá? Tem a coletiva do Diniz, eu ia até fazer o react, mas nem vou fazer, porque ele fala ali, o repórter pergunta a ele sobre os 11 jogos que a gente tá, não sei se afeta a moral. Não, relativiza. A torcida sofre, pô, zoação. Pro Fluminense não é bom perder clássico assim, não. Internamente não é bom, não. É ruim, sim. Para ser campeão carioca tem que vencer clássico. Beleza?
O brasileiro, você disputa aí, nem nada aí, ó, 18 pontos contra os cariocas. 18 pontos é ponto pra caramba, pra você entregar tudo. Então tem que começar a rever isso aí, tem que ter postura. Segunda partida contra o Botafogo, que joga com ritmo de festa, parece o Silvio Santos. Então vamos lá, galera, vamos lá e vamos melhorar para esse Fla-Flu aí. Tomara que o professor analise melhor aí esse clássico de se ser sábado e domingo. Escale melhor, tenha planos melhores, né, para poder solucionar aí durante a partida. E eu torço para que o Diniz reveja alguns conceitos dele. Beleza? Então, galera, se inscreva aí no canal se você gostou dessa análise, deixa aquele like e a gente vai voltar a ter conteúdo aqui com mais constância, beleza? Quarta-feira eu vou estar lá à noite lá no canal de Johan, apareça lá 8 horas da noite no Duplo L e até a próxima, aquele abraço.